Amados, hoje quero ministrar sobre o que anda acontecendo na face da terra. As pessoas andam muito preocupadas. Ainda essa semana, minha esposa estava me dizendo que ela estava nessa padaria aqui perto, quando uma senhora começou a conversar com ela e começou a falar sobre essas coisas que a televisão tem divulgado acerca do assassinato daquela menina Isabela pelo seu pai e possivelmente pela sua madrasta também. E isso tem causado uma comoção muito grande no país e outras violências que têm acontecido. E essa senhora que não é da igreja, não é crente, possivelmente não é crente, ela, começando assim com a Elizabeth, ela disse: olha, parece até que nós estamos chegando no fim do mundo. Parece o fim do mundo, parece o apocalipse. As pessoas, irmãos, elas têm uma noção de que as coisas estão piorando e caminhando para um desfecho que eles chamam de apocalipse. Como se o apocalipse fosse a consumação de todas as coisas, quando a palavra apocalipse nada mais significa do que revelação. Mas a verdade é que as pessoas estão ficando inquietas na face da terra. A violência tem sido uma constante em toda a terra. E nós gostaríamos de falar sobre 3 sinais claros da volta iminente de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja precisa se preparar, a igreja precisa estar atenta para o que anda acontecendo. Porque o pior cego, como diz aquele ditado popular, é aquele que não quer ver. Não é verdade? E nós temos a revelação da palavra de Deus que nos mostra que essas coisas deveriam acontecer. Nós estamos vivendo num dias complicados e dias caóticos na face da terra. Nós poderíamos falar sobre o caos moral, o caos ético, o caos político, né? Mas isso é tão evidente, basta você ligar a sua televisão para assistir a um noticiário ou ler um jornal, uma revista, que você fica estarrecido do que anda acontecendo na área da ética, da moral, da política, né? Que nós nem vamos falar, apenas mencionar esses caos nessas áreas. Mas está agora acontecendo alguma coisa que as pessoas não estavam preparadas e não estão preparadas para essas coisas que começam a acontecer. Nós estamos entrando num período de caos climático. As mudanças climáticas, elas estão acontecendo de uma maneira assustadora em toda a Terra. Não somente terremotos têm acontecido, mas furacões. Hoje mesmo, 3 furacões varreram 3 estados americanos, deixando muitas vítimas e muitas destruição. Hoje. A Terra tem sido sacudida por terremoto. O Brasil, que até recentemente sempre falava que não tinha terremoto, tivemos um terremoto na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, agora há poucos dias atrás, que atingiu 5,5 na escala Richter, o que vai até 9 graus, o que já significa que nós não estamos assim tão imunes a terremotos como nós pensávamos. A natureza, irmãos, ela está entrando em dores de parto. E há uma cobrança. O clima tem mudado, o calor tem aumentado, o frio tem sido intenso. Em alguns lugares a neve tem caído e destruído, né? Os rios têm transbordado, não somente no Brasil, mas em toda a terra. A Espanha, por exemplo, passou por uma seca que não via há muito tempo na história espanhola, recentemente. Então, o clima está mudando e com esta mudança climática está gerando-se um novo problema, um novo caos, que é a falta de alimentos. Vocês têm acompanhado o noticiário
que o mundo está ficando preocupado, a ONU está preocupada, o secretário-geral da ONU está dizendo que é para parar de plantar cana, parar de plantar milho para fazer álcool. Por quê? Porque 1 bilhão de pessoas estão ameaçadas de sofrer severa fome no mundo por causa da falta de alimentos. Os alimentos estão sendo colhidos com dificuldade, não está sendo suficiente para sustentar os mais de 6 bilhões e meio na face da terra. Irmãos, isso é Apocalipse. Isso é o cavalo preto do livro do Apocalipse, do capítulo 6. Nós estamos também vivendo um caos financeiro. Tem muita gente que pensa, só olha para o umbigo, né? Só olha para o Brasil. O Brasil agora está melhor, está isso, está aquilo outro. Pagamos a nossa dívida externa, temos não sei quantos, quase 200 bilhões de dólares de reserva, mas você se esquece que o dólar cada dia deteriora mais. É uma moeda que está fadada a desaparecer. E nós vamos ficar com cerca de quase 200 bilhões de papel que não vai valer nada daqui a uns dias. Toda a nossa reserva cambial vai estar centrada numa moeda que está deteriorando a olhos vistos. O dólar, irmão, está valendo hoje, ou melhor, o euro está valendo hoje cerca de 1,4 dólares. Quando ele foi lançado, ele valia 0,80 centavos de dólar. Então, a riqueza está sendo carreada para a Europa, porque é na Europa que deve aparecer o anticristo. O centro do poder econômico, financeiro e futuramente político vai centrar-se na Europa. Por isso esse caos financeiro. Estados Unidos tem a maior dívida externa do mundo. Se os Estados Unidos quebrar, quebra a China, quebra os países do mundo inteiro, praticamente. E ele está numa situação praticamente falimentar. Por que não fale? Porque ele tem a máquina de fazer dólares. E o dólar é a moeda aonde todos se centram. Agora imagine a hora que esta moeda desabar. Os árabes, países produtores de petróleo, estão ganhando rios de dinheiro. Petróleo atingiu mais de 125 dólares um barril, quando há um ano atrás custava nem a metade disso. Então o mundo está caminhando para um caos financeiro, econômico-financeiro. E o que falar então do caos espiritual? Esse então tem sido uma tragédia. Nós estamos vivendo um tempo de divisão, um tempo de separação. Eu estava lendo o Apocalipse esses dias, ontem, anteontem, pensando nesta mensagem, e ali bem no final, na última página da Bíblia, o anjo que traz aquela revelação diz ao apóstolo e diz a nós: quem é sujo, suje-se mais ainda, e quem é santo, santifique-se mais ainda. Nós estamos vivendo esse período de separação, em que aquelas pessoas que são, na verdade, sujas, vão se sujar mais ainda, e vão aparecer os escândalos, principalmente no meio evangélico. Por isso, não se assombre dessas coisas, porque haverá uma separação. Haverá uma separação e ela já começa a ganhar corpo em toda a face da terra. Irmãos, eu me preocupo muito com este assunto, porque eu sei e sinto no meu espírito, não é uma revelação de Deus, eu tenho que deixar isso muito claro. Eu não tenho uma revelação específica de Deus, mas eu sinto no meu íntimo do ser, lá no meu espírito, que nós estamos nos aproximando rapidamente do momento em que Jesus voltará para levar a sua igreja. E se você, meu amado, e eu não estivermos preparados, nós ficaremos aqui. E então teremos que passar pela grande tribulação, porque ninguém mais